Olá, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ricardo Reis, esse é o programa Imóveis. Será que é hora de comprar imóveis? Como que está o mercado? Hoje vamos falar com o Marcos Catalhán, que ele é diretor, fundador da Brain, uma das empresas mais importantes que tem de pesquisa de mercado no Brasil, com um grande histórico. Você vai conhecer o Marcos em breve aqui, para poder ver como é que estão os números reais desse mercado. Eu venho dizendo há algum tempo já que é hora de comprar imóveis, mas será que é hora? Não é hora? A teoria e a prática, essa que é a conversa de hoje. Eu sou estruturador de negócios, também de fundos imobiliários, e estamos com o curso Lucre com Imóveis aqui no infomoney.com.br, cursos. E nesses cursos tem toda a teoria aí, e que fala que hoje, pelo ciclo que a gente está vendo, seria uma boa hora de comprar. Mas vamos ver o que o Marcos acha. Marcos, bem-vindo. Prazer, Ricardo. Prazer estar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, tá ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Você é da Brain, Marcos? Tem um histórico já grande no mercado, também é de Curitiba. Acompanhei desde o começo da tua empresa. Já fizemos alguns estudos com vocês no passado em grandes empresas que nós atuamos lá. E sei que você está evoluindo bastante, tanto com a tua empresa, quanto servindo para as entidades do setor. Conte um pouquinho da tua história e da Brain, por favor. A Brain ela é uma empresa hoje muito voltada para estudos e pesquisas do mercado imobiliário. Ela atua no Brasil inteiro e a gente tem dois grandes clientes. Um cliente que é o incorporador, o desenvolvedor imobiliário, desenvolvimento, incorporação imobiliária, e o outro cliente que são as entidades de mercado. Então nós atendemos e fazemos os números oficiais de mais de 25 entidades no Brasil. Esses números que você vê quando sai na imprensa, a oferta caiu, subiu, aumentou o número de lançamento, o preço, nós fazemos os censos de mercado imobiliário e analisamos esse mercado tanto para incorporadoras quanto para entidades. E tem um histórico grande já, Marcos? Porque você levanta a oferta e a demanda. Como que você levanta a oferta? De onde vem esse número? Nós fazemos pesquisas de campo, pesquisas censitárias. A gente tem tanto a informação direta das empresas, ou seja, as empresas incorporadoras que estão nas entidades nos informam diretamente, quanto também nós fazemos o levantamento físico de campo. Então, com isso, a gente consegue acompanhar a vida do empreendimento. Tá. Isso é muito interessante porque a gente consegue ver a evolução de vendas dele. Porque um grande problema que tinha o mercado imobiliário residencial brasileiro é não ter informação. Então vinha, por exemplo, um investidor estrangeiro, vinha um fundo americano, já que você trabalha muito com fundo, e ele fazia a seguinte pergunta: qual é o tamanho do mercado brasileiro? E ninguém sabia responder. E lá fora essa informação é bem fácil de Essa conseguir. informação está disponível. Sim. Então, a partir disso, a gente percebeu uma oportunidade e passamos a desenvolver uma metodologia, criamos uma metodologia de unificação da análise do mercado imobiliário brasileiro e passamos a prestar esse serviço. E você presta isso para os Sinduscons, para as ADMs, para as entidades, que são já de grupo dos incorporadores. E por aí você consegue ver a oferta. E a demanda, como é que você levanta? A demanda, nós temos uma unidade de pesquisa muito forte. Então nós fazemos pesquisas de campo, Então nós vamos investigar a demanda junto aos consumidores, às famílias com interesse de compra. Para dar uma dimensão, a gente chega a realizar algo como 30 a 40 mil entrevistas de campo todos os anos na rua, entendendo o pulso da demanda. E aí eu estou falando de entrevistas quantitativas, qualitativas, análise de grupo, ou seja, Sim, o focus group. São 3 mil por mês, são 100 a gente por faz dia. o volume de informação que a gente faz. E eu não estou falando só em São Paulo, porque muito dos que estão vendo a gente podem pensar, mas isso é São Paulo. Não, eu estou falando todos os estados brasileiros, cidadezinhas de 30 mil, 40 mil habitantes. Qual é a demanda numa cidadezinha de 50 mil habitantes para comprar loteamento, por exemplo? Então você chega bem antes de todo mundo lá. Sim, a gente... Você é a primeira pessoa que vai lá ver o que está acontecendo. É muito frequente, tanto o contratante, a empresa, quanto até a entidade, fala, poxa, nós nunca fizemos isso. Nunca medimos a demanda imobiliária aqui na nossa região. Porque a verdade é o seguinte, se eu conheço a oferta, que uma determinada localidade tem, e se eu conheço o tamanho da demanda, e as lacunas entre a oferta e demanda, eu consigo dizer, puxa, essa pode ser uma oportunidade de mercado interessante, ou não. Você baixa o risco do incorporador
que é um grande risco, geralmente são grandes valores envolvidos, um prazo longo, tanto para aprovação de energia, depois de construção, e você consegue aferir um pouco melhor qual é o risco que ele está entrando ali, você tem uma chance maior ou menor de dar certo empreendimento, é isso? O nosso negócio é reduzir o risco dele, né? Aumentar a assertividade dele, fazer com que ele, na verdade, tenha uma velocidade de vendas melhor e tenha um desempenho comercial muito bom. Nesses 16 anos, a gente vem crescendo todos os anos. Na crise econômica, 2014 crescemos, 2015 crescemos, 2016 crescemos. Esse ano já crescemos. Então, o que a gente tem percebido? Aquelas empresas e entidades que procuram se cercar de informação, de análise, elas têm conseguido ter um desempenho. Tanto que a gente tem a recompra contínua desses clientes. Entendi, né? Consegue dar uma consistência no resultado, né? Porque na hora de parar também para, né? Se não tem mercado, e comprar informação perto do custo do empreendimento é uma coisa de baixo valor. É um alto valor, mas é perto do VGV do empreendimento, não comprar uma burrice, praticamente. Desaparece, né? Eu diria que é um investimento que no total do VGV desaparece, né? Quer dizer, é alguma coisa que dá certeza. Porque é uma coisa importante dizer. Você que, né, já empreendeu, um empreendedor, né? Muitos que nos escutam empreendem, o empreendedor sempre acha que vai dar certo. Ele é otimista. É otimista, não sai de casa. Claro, óbvio, está muito bem colocado. Ele acha que vai dar certo. O arquiteto tem certeza que vai vender. Sim. A corretora imobiliária nem se fala. Enfim, está todo mundo ali. Animado. Então é bom ouvir alguém de fora que não vai ganhar com o empreendimento, né? Que não está envolvido economicamente nem emocionalmente com o empreendimento e que vai fazer uma análise e vai dizer: show de bola. O que eu mais quero é ter uma resposta que eu percebo, puxa, eles fizeram a lição de casa, excelente, vai dar muito certo o produto, pode apostar que está certa a escolha. Mas às vezes, e infelizmente é frequente, a gente tem que chegar para aquele grupo que está reunido e dizer: olha, a gente encontrou algumas dificuldades aqui, vamos ver como a gente pode resolver esse empreendimento, né? Mas você sabe, Marcos, que não fazer às vezes é o melhor negócio. Porque realmente, se entrar no produto imobiliário como incorporador, né, são 4, 5 anos, se não for mais anos. No dia que você pensa em comprar um terreno, até o dia que você entrega. Se pensar na garantia que tem que dar mais 5, são 10 anos que você vai ter envolvido naquele empreendimento. Então, não fazê-lo na hora errada é a melhor coisa. Espera 1 ano, 2 anos, porque quem pensa em longo prazo, quem incorpora é longo prazo. Para ele, 5 anos não é nada. Mais de um incorporador já me disse isso. Puxa, parabéns. Eu tomei a decisão que vocês comentaram de não fazer, e foi a melhor coisa melhor decisão que eu tomei. E também já ocorreu o contrário. Nossa, vocês falaram que ia dar certo, mas não imaginei que fosse dar tão certo. E foi um sucesso o empreendimento e por aí vai. Então eu tenho certeza disso, eu passei pelos 2 momentos já, em acertar e em errar nesse momento. Aí sei o custo que é errar e sei que quando dá certo também dá muito mais certo do que eu imaginava. Então eu vivi já os 2 mundos, conheço pessoas que também navegam bem e mal nesse cenário, é muito importante. E hoje, você tem um histórico aí, né, de uma super oferta recente, aí veio uma recessão, e agora, como é que está isso nos últimos anos aí? Olha, durante aí a crise econômica, né, principalmente 2014 a 2018, as incorporadoras, de maneira geral, foram reduzindo estoque. Reduzindo, queimando estoque, parando de lançar, e simplesmente resolvendo toda a pendência de distrato. Que foi grande, muito grande, enfim. Então, foi a tempestade perfeita. A partir agora do final de 2018 e agora 2019, as empresas voltaram a lançar. Por quê? Nós atingimos, em algumas regiões do Brasil, o menor nível de estoque nos últimos 8 anos. Isso é uma ótima métrica, né? Porque na hora que acaba o estoque, o preço vai subir. É o próximo passo. Né? É evidente. Então você acertou. Quer dizer, se o estoque caiu, né, tá lá no chão, e a economia começa a se recuperar, não na velocidade que a gente quer, mas começa a se recuperar. Qual é o próximo passo? Isso vai para o preço. Portanto, quem está ouvindo a gente, não tenha dúvida. Inclusive, a gente até pessoalmente já fez isso. É o último momento de você. É o último momento de você ainda comprar com um preço interessante, né? Sabe que tem esse livro aqui que eu comentei, esse aqui eu vou te dar no finalzinho, que é o nosso curso Lucro com Imóveis, que começa com o ciclo.
que conta 35 anos de história nossa aqui, mais outras da família aí, e a gente vê que o ciclo é o que mais importa. E há um ano que eu digo, é hora de comprar, é hora de comprar, é hora de comprar, agora estamos falando, está chegando o finalzinho na hora de comprar, porque os estoques realmente estão reduzindo bastante. Você tem uma conta interessante que é o estoque por meses, né? Como que é essa conta? Nós fazemos o levantamento nacional para a CEBIC, onde a gente mede 100 cidades no Brasil. Então não é pouca coisa. E hoje, se mantivermos o volume de lançamento com a velocidade de vendas que a gente está tendo agora, o estoque acabaria se não lançasse mais nada. Se fosse uma fotografia congelada, sim, mantendo a velocidade de vendas, a gente acabaria o estoque em 11 meses. Isso é bom ou é ruim? É excepcional. Menos que um ano você liquida o estoque. Quer dizer, tem pouco estoque. Traduzindo isso para quem não está entendendo, é pouquíssimo estoque. Pouquíssimo estoque. E eu não estou falando só de São Paulo, estou falando do Sul inteiro, falando de Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. Eu estou falando de várias capitais do Nordeste. Quer dizer, a gente atingiu um bom volume de vendas. Em algumas cidades decolou, inclusive, e o estoque ainda não se repôs, porque você sabe muito bem, você não lança um empreendimento assim. Sim. Não basta apertar um botão que você lança o empreendimento. Então tem um descasamento entre a venda, a velocidade de venda e a reposição desse estoque. Então o que está acontecendo? Você liquida em algumas cidades, no caso até do Brasil, em 11 meses a oferta. E Marcos, tá aí, e o preço? Eu não vejo, em São Paulo, em alguns lugares, eu já vi que o preço começou a subir. Mas eu vejo que fora daqui, né, não é o preço no Nordeste, no Sul, a minha de fora, assim, olhando, não vejo que o preço tomou aquela energia ainda. Você está vendo já o preço começar a subir? Você tem razão. O Brasil é muito diverso, né? São Paulo já decolou primeiro, né? Em São Paulo, também como foi a crise, começou uma crise primeiro, né? Foi aqui? Foi aqui em São Paulo. Muita né? oferta aqui também, né? Muita oferta, as incorporadoras todas aqui. Foi a cidade também que primeiro saiu. Então isso já está indo para o preço. Mas em algumas cidades, onde você tem uma recuperação da economia mais forte, pegar o Centro-Oeste, pegar algumas cidades do Sul, isso já está indo também para um novo patamar de preço. Porque isso é rápido, né? Eu lembro que como incorporador de grandes empresas SA, não a minha própria, que era pequena, mas nas empresas grandes que eu trabalhei, a gente tinha que lançar um empreendimento de um padrão novo. E que o preço do mercado, vamos chutar lá, era 3.300. E para lançar aquele produto, precisava vender por 4.100, para poder dar lucro. E vamos lançar para 4.100, não vai vender, tal, tem que ser, senão eu lançava 4.100 e vendia. Porque era nesse momento agora. Agora está no momento que você consegue fechar uma conta e às vezes tem que subir o preço para dar lucro. Você pode pensar que tem chance de errar e pôr o preço para cima, porque a chance do preço subir é maior do que cair. Sem dúvida, a gente está num momento de crescimento econômico, né? E mais importante, tem um cliente que tinha sumido do mercado imobiliário. E esse cliente voltou. Quem que é ele? O investidor. Me conte um pouco dessa cabeça. Tem incorporador, tem investidor e comprador. Sim. Vamos falar do investidor. Então, como que é a cabeça dele? Você vê, por exemplo, já que você mexe com fundo imobiliário, o que está acontecendo com o fundo imobiliário? Estão comprando. Explodiu. Sim. Ao contrário, o fundo não tem onde colocar o dinheiro, não é isso? Isso. É a mesma coisa. Esse é o investidor que compra fundo, ok, mas também compra imóvel físico, ativo real, né? Sim. Então veja, por exemplo, o volume de lançamentos em São Paulo, nesse ano, está muito voltado, por um lado, para o Minha Casa Minha Vida, tá? Que a cidade permite, mas por outro, para aquelas unidades pequenas, para locação. Os compactos, claro. E quem que compra isso? O investidor. Sim. Por quê? Porque ele está olhando para a taxa de juros da economia, que hoje está em 5,5, vai para 5, de repente vai para 4,5, ninguém sabe, ou seja, há uma tendência de queda da taxa de juros. O juro real já está muito baixo pela inflação. Então esse cliente que deixava o dinheiro no banco, sim, e parado ali na renda fixa, o que acontece? Ele voltou às compras. Então, esse cliente tem feito, por exemplo, esgotar loteamentos, esgotar empreendimentos de ticket baixo, empreendimentos voltados para locação, empreendimentos segmentados, por exemplo, empreendimento estudantil, empreendimento para terceira idade. Esse cliente, tão importante, tinha desaparecido e hoje voltou. Interessantíssimo isso, porque os imóveis têm, na teoria, né, devem render um pouco mais que a renda fixa, que é esses 5 ou 6 ao ano aí, né?
e um pouco menos do que a renda variável, porque ele dá uma estabilidade ali. E se nos últimos 40, 50 anos ficou fora do lugar, porque a renda fixa pagava tanto que não valia a pena fazer nada no Brasil, muito menos comprar imóvel. Agora voltou a teoria no mundo inteiro, onde a renda fixa realmente paga um pouquinho, se quer ganhar mais tem que correr um pouco mais de risco. E um dos primeiros degraus que tem é você investir nos imóveis. Que bom isso, né? E esse movimento é rápido. Por exemplo, em fundo imobiliário é automático, né? Caiu a remuneração da renda fixa, automaticamente vai para o fundo imobiliário. Tá. Mas o dono, abre aspas ali, o dono do pequeno comércio ali, que tem uma poupancinha, tem um dinheirinho ali, o pequeno investidor, né, o médico e tal, assim, de repente, ele fala, poxa, não está dando nada. Sim. O que ele faz? Eu vou comprar para alugar. Uhum. E é o que está acontecendo, né? Então existe também junto a isso uma tendência comportamental, e a gente pode entrar no outro tema aí. Vamos entrar nisso em seguida. Que é, por exemplo, o jovem, né, as novas gerações, com uma vocação para morar de aluguel, para locação, para busca do imóvel de aluguel. Isso aumenta a demanda para aluguel. Que também a Vitacom, por exemplo, está parando de vender apartamento para vender só para fundos que compram os prédios todos para locação. Locação residencial. Residencial. Repare bem, veja a mudança. Antes a gente falava da locação comercial, ok? Sim. Mas agora a gente está falando da locação residencial como um produto interessante no mercado imobiliário. Né? Muito bem colocado. Então, a gente falou um pouquinho da cabeça do investidor, do incorporador, que é esse que assume o risco de um governo, de uma economia, para depois de 5 anos ver o que vai dar lucro ou não vai dar lucro, né? E a cabeça daí do comprador, como é que está? Ele depende de emprego, desemprego, economia, está se mexendo no comprador também? Isso é interessante, porque também ele percebeu, né? Aí a gente tem que olhar a curva de confiança. A curva de confiança do consumidor também se inverteu, ela vinha em queda e ela melhorou, quer dizer, o consumidor está mais confiante na economia. Já mudou a inclinação, então. Já mudou a inclinação. Então, na verdade, o que a gente mais acompanha é a confiança. E nós, como fazemos pesquisa de campo, a gente tem um índice interno, Sim. que é a intenção de compra. A gente reparou que nos últimos 6 meses, as intenções de compra cresceram de 30% a 40%. Quando apareceu pela primeira vez o indicador, eu olhei, pô, será que é isso mesmo? Volta lá. Volta lá. Não. Aí começamos a refazer e realmente a intenção de compra aumentando. Então posso afirmar o seguinte, as intenções de compra na ponta ampliaram. Por quê? Porque esse sujeito ficou 3, 4 anos sem comprar. Represou, está represado. Demanda represada. Tá. Ele queria comprar, mas ele ouvia crise, não sei se é o momento, enfim, ele se retraía. Tá. Tanto é que na média e alta renda as compras voltaram. Porque a média e alta renda que deixava o dinheiro parado e falava, para que eu vou comprar? Agora que ela percebeu não só que o juro caiu, mas que há uma expectativa mais favorável, ela foi às compras. Se adianta, claro, ela Tanto tem mais que experiência. Aqui em São Paulo, por exemplo, pegue uma Cirela para dar um exemplo de alto padrão, mas não apenas ela, em outras cidades também, Sim. várias incorporadoras de alto padrão que a gente fez projetos de pesquisa dizendo lança, pode lançar. Mas a gente, né, achou que ia ser um sucesso e Sim. tal, porque a gente apostou no lançamento. Mas não que como foi. Lançaram e aquilo que você não via em 20 dias, em 30 Eles dias. são surpresos, Acabaram. A Cirela, a Zetec, Acabou a o Trisul, estoque. tá todo mundo surpreso. E não é que o comprador foi aquela compra especulativa. Comprou comprado. É uma compra de usuário final, de Sim. comprador final. Ou seja, esse sujeito de média e alta renda também voltou às compras. Então eu posso dizer o seguinte, sem ser um otimista fantasioso, que a gente nunca teve, nos últimos 5, 6 anos, um momento para o mercado imobiliário tão favorável. Concordo com Eu você. queria até agregar o seguinte, o setor mais impactado pela queda da taxa de juro é o nosso. Não é o vendedor de sabonete, não é o vendedor de pipoca, porque ele não vai vender mais muito. É que muito. dá muita diferença, né? 1% no vencimento imobiliário é brutal, dá muita diferença. É brutal. Concordo com então você teve uma queda do juro na ponta para o tomador, isso incentiva ele a tomar crédito. Você tem o financiamento com IPCA, né, que reduz a parcela para inicial para ele. Algo maior ou comprar o que não podia comprar antes. E você tem a pressão do juro geral da economia. Então, na verdade, sem querer ser otimista no sentido tudo é maravilha, não é? Tem que pensar, tem que estudar, porque quem fizer bobagem vai ser punido. O mercado não vai aceitar um mau negócio, um mau empreendimento.
Mas dá para dizer o seguinte, não dá para reclamar de um contexto em que a gente tem uma taxa de juro baixa, uma redução na taxa de financiamento e um estoque baixo. Então a gente está com drivers bem favoráveis para o mercado imobiliário. Estava até pensado é o contrário, né? Quando foi ruim, foi muito ruim, hoje estão apontando para o bom. Você tocou num ponto importante, Marcos, que é a confiança, né? Você espera, você vê muita confiança. Agora, a confiança na pesquisa, não em pesquisa em geral, né? Um dos maiores erros que eu fiz na minha vida foi quando investi em cima de uma pesquisa que no fim tinha um viés, que quem me mostrou a pesquisa tinha interesse em que eu seguisse aquela pesquisa. Mas tirando um caso particular, qual é a aderência que você vê para o bom e para o ruim em todas as entidades, todos estão no Brasil inteiro, tem 20 e poucos estados, 500 cidades, o que dá certo, o que dá errado, quando que a pessoa fica feliz ou quando leva um tombo, como que é na prática isso? Que não é fácil dar uma notícia ruim também, ou a pessoa fala investir, depois não era aquilo, como que você lida com tudo isso? Olha, como uma vez um incorporador me disse, eu prefiro um sorriso amarelo do que um bolso vermelho. Tá. Quer dizer, é muito... Acho que eu conheço Curitiba, é muito mais saudável você dizer, olha, eu sei que você está animado, que o projeto é interessante, que tem perspectivas, mas talvez seja o momento de segurar, de esperar, de reavaliar, de reanalisar. A gente tem isenção, porque a gente não está comprometido, a gente não se envolve na transação imobiliária. Então, para você é confortável dizer um não. Não é bom, mas é confortável. Porque é melhor tirar o cara do risco, né, da chuva, do que ver que está chovendo e deixar ele se molhar. Muitas vezes, na época, por exemplo, do boom, né? A gente via algumas coisas que eram loucura. Pré-super oferta ali. Tá. A gente via coisas que eram loucura. E a gente falava para a pessoa, olha, você vai fazer isso, mas preste atenção nisso. Não, mas eu vou fazer porque não sei o quê. Ok, ele é um empreendedor, claro, ele toma o risco. Claro. Eu não fico brigando. Tá. Eu sou contratado para emitir uma opinião, uma análise, uma consultoria, né? Mas a gente via, de alguma maneira, um excesso de otimismo. Aí me lembra aquela outra metáfora, né? A gente fazia o papel daquele cara que no meio da festa diz que vai acabar a cerveja. Putz, é verdade. Gente, ó, tá tudo muito bom, mas vai acabar a cerveja. Ninguém quer ouvir, né? Sim. Mas há um processo de educação, né? E deu certo. É um processo de educação. Você sentiu que as tuas previsões, em geral, elas têm tendo um bom resultado? O melhor indicador é o seguinte, aquele que faz uma vez continua fazendo. Então está indo bem. E o fato da empresa estar crescendo, ter continuado a crescer todos os anos ela cresceu em faturamento, em volume, em tudo que você quiser, em funcionário, indica um sucesso. Por quê? Porque há uma referenciação, um processo de indicação, indica um, indica outro, e a gente tem muito cuidado. Quer dizer, a parte mais analítica, mais cerebral do negócio, a gente mergulha profundamente porque a gente sabe da imensa responsabilidade. Olha, cuidar do dinheiro dos outros é 10 vezes mais difícil. É muito mais responsabilidade. Não há comparação. Bem, eu acho que o teu termômetro de dizer o teu sucesso está crescendo a empresa na crise mostra, né, se está indo bem ou não os teus resultados. Agora, mudando um pouquinho, indo para a segunda parte da nossa entrevista aqui, Marcos. Outra coisa interessante que vocês têm é a parte de comportamento, né? E está mudando muito o comportamento. Está mudando o cliente, mesmo da mesma idade, muda o comportamento com os últimos tempos. O que está acontecendo aí? Quais são as novidades de comportamento que você está notando? Isso é muito bacana, porque a gente faz muita pesquisa qualitativa, a gente foi um dos pioneiros nessa coisa de entrevistar consumidores longamente, entrevista em profundidade, pesquisa com um grupo, né? E o que está acontecendo? Mudanças assim muito importantes. Por exemplo, para muitos compradores, né, jovens inclusive, ele quer saber como é que é o sinal. Eu falei, como é que é o quê? Aí a gente, sinal de... do Wi-Fi. É o sinal do Wi-Fi. Quer dizer, então ele está preocupado com a infraestrutura lógica. Sim. Coisa que o incorporador, ele não pensa nisso. Não, isso aí para ele é terciário. Não é algo que é importante. Outra coisa que está mudando dramaticamente é garagem. A parte da obra mais cara... Sim, que é a fundação, subsolo, e a parte menos usada. O carro particular, mesmo famílias de renda alta, sim, né?
casal que cada um tinha um carro, decidem vender, ficar com um, ficar com o meio, os filhos... Esse é um dos grandes impactos, realmente. Veja o seguinte, os jovens, hoje, há 4 anos, vem caindo a emissão de CNH no Brasil para jovem. Que era o sonho do jovem. O jovem não quer ter o carro. Sim. Ele não é que ele não quer nem aprender a dirigir. Porque ele fala, para quê? Ele largou o sonho mesmo. Né? Então, é óbvio, eu não estou dizendo isso não é amanhã, não é assim. Mas o impacto, por exemplo, dessa mudança comportamental que os aplicativos trazem, vai para a garagem. Você quer ver outra coisa? A cozinha aberta, né? Sim. É praticamente, independe do padrão, é praticamente uma unanimidade, porque o cozinhar virou um ato social. É um ato de amor, praticamente. Virou um ato de amizade, coletivo, né? Então, é muito importante a gente entender como cada um trabalha os empreendimentos locais, cada ambiente, né, da sua casa. Uma outra coisa, né? Menos casais, menos filhos e mais cachorros. Mudou completamente, Cachorros, assim, quase metade das famílias no Brasil, dados do IBGE, tá? Sim. Independente da cidade, é maior. Tem um animal doméstico. A gente vê isso na prática. Então, puxa vida, vou contar uma coisa para você. A gente faz pesquisas de pós-ocupação também, com empreendimentos. E aqueles empreendimentos que tem aquelas áreas de lazer que tem tudo, né? Sim. E aí, entrevistando os consumidores, qual é a área de lazer que você mais frequenta? O espaço pet, o espaço pet, o espaço pet. E o que nós descobrimos, o espaço pet é uma área de socialização. É onde eles se encontram, bate papo. Então, informalmente, né? Esses insights que a gente faz, a gente leva para os clientes para eles irem modelando não só os produtos, mas até a comunicação dos empreendimentos. Então está mudando demais. E esse negócio, Marcos, do jovem que quer morar de aluguel? Tem gente que fala isso, que é o comportamento do jovem que não quer se ancorar mais num lugar porque ele quer ir junto com o emprego, quer ir junto com as tendências da vida dele, e tem outro que fala porque ele não tem dinheiro. Existem as duas coisas, né? Existe sim, né? Aquele jovem que não tem recurso, então o aluguel para ele não é uma opção, é uma necessidade, né? Mas é fato também que mesmo nas rendas médias e altas, o sujeito tem renda, poderia comprar, mas ele não quer se fixar. Vou contar uma coisa para você. Há pesquisas que a gente faz e outros institutos fazem que mostram que, por exemplo, os millennials. 1/3 dos millennials que estão satisfeitos com o emprego que estão, querem mudar de emprego. Veja bem, feliz. Ele está feliz. Ele não está vendo para onde crescer. Está sempre exigindo crescimento. Ele quer mudar. Então, aquela história de você comprar um imóvel, isso implica o quê? Que você vai se fixar. Vai se fixar, vai morar, vai se estabelecer naquele bairro. Mas eu tenho 20, 30, eu nem sei o que eu vou fazer. Problema de cidade, problema de bairro. Então, eu acho que as duas visões são corretas. Tem um pouco da questão da renda, mas também tem uma questão comportamental clara. E a parte do estudante? A gente vê que tem essa demanda, né, dos estudantes morarem melhor em São Paulo, em especial, que tem muitas universidades aqui, outros grandes centros, né, Florianópolis, Fortaleza, São Paulo, Camboriú mesmo, Porto Alegre, mas não tem um espaço para a pessoa dormir. Nos dormitórios são muito abaixo do que se espera, né? Sim, e isso tem algumas empresas desenvolvendo isso, mas está chegando na ponta isso? Tem essa demanda real mesmo? Como que é? Tem, a gente faz estudos específicos para isso, para as principais empresas que operam no Brasil aqui. E a gente faz pesquisa na ponta, e a ponta, ou seja, o estudante, a família do estudante, que na verdade é o cliente, né? Claramente indicando intenção de compra. Por quê? Porque o que compra ou aluguel? É locação. Locação. Quando de compra Sim, de opção pelo produto. Por quê? Porque meu filho vai para outra cidade. O que eu quero? Tranquilidade. O que é tranquilidade? Bom, primeiro, não precisa de fiador. Já começa a facilitar a entrada. Começa por aí, não tem fiador, já tem a roupa, não precisa já tem mobiliar, a cama, já tem geladeira, não precisa arrumadeira, não precisa nada. Então meu filho vai para outra cidade, vai para São Paulo, por exemplo. Eu moro em Curitiba e meu filho vai para São Paulo. Na frente da faculdade, ou é muito perto, ele vai a pé, tem tudo, tem Wi-Fi, tem um sinal muito bom, ponto principal, tem sala de estudo, lavar roupa também, tem ambientação, tem controle de acesso, por um valor que não é tão superior. É mais alto do que a locação direta, mas na hora que você engloba todos os serviços,
com serviço de segurança, a internet, a TV, Exatamente, né? exatamente, Academia, né? Então esse é um mercado que é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos e está chegando aqui no Brasil com força. As empresas que já estão operando aqui estão indo bem. E daí vamos continuar na escala, né? Daí vem o co-living. Está acontecendo o co-living já? Como que é o co-living? Onde é que está pegando mais isso? A ideia do compartilhar, ela já está muito clara, né? Principalmente nos apartamentos menores, em que, por exemplo, você não tem espaço para lavanderia, cozinha. Então a ideia é de compartilhar espaços assim. O apartamento fica pequeno e a área comum fica Então aí é que nasce o compartilhamento. Tá. Ainda é algo que está mais embrionário no Brasil do que as outras segmentações. Mas existe sim essa demanda, né? É uma demanda basicamente de você reduzir o espaço interno e trabalhar numa socialização. Mas não divide apartamento, divide a área comum do prédio. Exatamente. Dividir apartamento mais difícil. É mais difícil, o brasileiro não está acostumado com Ainda isso, né? não aconteceu. E daí vamos agora para o sênior. O sênior tem 2 sênior, né? Tem o mais de 60, que está independente, faz tudo, trabalha, e tem depois mais de 90, vamos dizer. Como que está o senior house? Tem essa divisão? Lá fora eu lembro que tem os grandes empreendimentos, que são milhares, eles pegam o prédio e dividem assim por... Os prédios mais altos são os que não têm mais independência, estão dependentes. Uhum. Então as pessoas ficam lá e tem um quarto todo especial. E os mais baixos são aqueles que podem fazer tudo. Mas aqui no Brasil não vi pegar essa ideia ainda, mas tem muita pesquisa, vocês estão vendo isso também, né? Sim. Também o mercado, a gente inclusive fez para algumas incorporadoras de grande porte aqui em São Paulo. Todo mundo está de olho nesse mercado. Esse é um mercado gigante, né, nos Estados Unidos. É um mercado de mais de 500 bilhões por ano. Você tem várias segmentações, como você falou, tem o independente, tem o assisted living, né, que é aquele requer uma isso que eu acho que está pegando ainda, não está claro esse negócio. O mercado brasileiro ainda não segmentou de maneira clara. Não está confortável, a família não quer deixar o pai e a mãe lá, o avô. E principalmente, o que ainda não se entendeu claramente, com exceções. Não é um negócio de real estate no sentido puro. É um negócio de service. É o nurturing que chama, né? Então, mas você precisa de serviço, né? Quer dizer, não é fazer um prédio. É muito mais serviço do que o real estate é uma parte do fazer negócio. Um prédio, ok. Sim. Tanto que nos Estados Unidos, a fatia do bolo não vai para quem faz o prédio. A fatia do bolo vai para quem administra o que eles chamam de a comunidade. É quase que um hotel, né? O hotel ganha mais um serviço do que na propriedade. O teu né? exemplo é perfeito. Tá. É isso aí. E acho que vimos quase tudo aqui. Multipropriedade, você mexe com alguma coisa do telaria? Sim, multipropriedade, né? Esse é outro exemplo de mudança. É o antigo time sharing, né? A pessoa compra um mês são resorts, geralmente, na praia ou em instâncias de água, né? Que a pessoa compra um mês, uma semana daquela unidade. Com a diferença que ele tem a escrituração e ele pode fazer intercambiar, né? Essa semana ele pode trocar em outras unidades de turismo no mundo inteiro. Isso cresceu bastante, né, Marcos? Porque aprovaram a lei recentemente, né, 2018, agora, em dezembro. E é na mesma linha de não se fixar, né? Por que eu vou ter uma única casa de praia se eu posso ter 500 casas de praia? Olha que legal. Então eu compro um título de propriedade, eu tenho propriedade, uma fração daquela propriedade, mas ela me dá direito tanto naquela propriedade. Ela é permutável. Mas eu posso, exatamente. Que bacana. Né? Isso é muito bacana. Faltou alguma coisa de falar aqui que é importante? A gente se continuar, o mercado é grande, né, Ricardo? Deixar então, Marcos, primeiro eu te agradecer, né? Deixar teu contato, para quem quiser entrar em contato com a Brain, como é que funciona? Olha, pode entrar direto lá, até para conhecer melhor a empresa, pelo site nosso, né, que é www.letsbrain.com.br. O meu pode entrar também diretamente em contato comigo, se alguém tem uma dúvida, quiser fazer contato, que é marcosk@brain, né, .srv.br. Enfim, vai ser um prazer conversar com todo mundo aí. Lembrando o seguinte, a gente está falando de mercado imobiliário, mas a gente atende empresas de todos os portes, né? Isso que é importante comentar, né? Desde as bastante já expressivas em termos de porte, até aquelas que estão iniciando o negócio. Você consegue ajustar o teu custo a isso. E as entidades têm esses números, a CEBIC, que é a Câmara da Indústria da Construção Civil, né?
que é do nosso amigo José Carlos Martins, tem esses números. Trouxe alguns números aqui, nós não vamos mostrar, mas tem os números lá na própria CEBIC, né, no site cebic.com.br, acho que é, né? Isso. Para poder ver os números mais recentes nacionais lá, e tem alguma coisa estratificada por cidades também. Inclusive, sexta-feira vai sair a nova pesquisa, vai ser apresentada aqui em São Paulo, já também do terceiro trimestre. Ó, que legal, tá chegando. Então, quero agradecer você, o Fábio Araújo, que é o sócio de vocês, o Guilherme Werner e o Marcelo Gonçalves, que são pessoas que encontram em todos os eventos, sempre tem um de vocês lá falando e trazendo as novidades para nós. Parabenizar pela empresa, Marcos, e tem algum recado final para nos deixar aí? Olha, um otimismo, porém, sempre tendo preocupação e orientação em acertar, né, em fazer a coisa certa. Quer dizer, não é porque a gente está num processo que realmente nós acreditamos de melhoria, né, de sucesso, que a gente pode errar na pegada. Porque qualquer produto imobiliário é muito dinheiro, é muito investimento para a gente correr o risco, né, de fazer um mau investimento. Tá certíssimo. Então, deixar o livro de presente, agradecer muito obrigado. A presença aqui. Muito obrigado, Marcos. Muito bem-vindo. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. E deixar o recado para você final, nós temos esse livro que é o curso aqui, Lucre com Imóveis, né? Tá no Infomoney. Se quiser, entre lá no Infomoney, vai estar à disposição, pague em 10 parcelas, eu acredito que seja um ótimo custo-benefício. Que lançou aqui com o Infomoney, junto com a Cashme e a OLX, o ConstruCast, que é o podcast do mercado imobiliário, que está em todas as plataformas. E também lançamos o MBA em Real Estate com o IBMEC. Tudo isso você encontra nas nossas redes sociais, o Ricardo Rosa Reis, ou o Lucre com Imóveis, ou o nosso site que é ricardoreis.me. Estamos aqui no YouTube, que é Lucre com Imóveis. Tem acesso a essa entrevista com o Marcos aqui, muito bem-vindo, e tantas outras pessoas que já vieram, e as futuras também, clica no sininho lá que você vai estar sempre antenado nas novidades, tá bom? Muito obrigado, tenha uma ótima semana, grande abraço, até a próxima.